Glória a Deus. Então eu vou pedir para que os irmãos, aqueles que puderem ficarem de pé, abrirem no nosso Salmos. A palavra do Senhor agora vai ser lida. E esse Salmos, ele fala de fé. E nós estamos aqui justamente por causa dela. Se não fosse ela, nós talvez não estaríamos aqui hoje e não buscaríamos a intimidade com Deus que nós tanto queremos, não é verdade? Então eu vou pedir para que cada irmão, faça aquela respiração agora, se concentre, busque a face do Senhor aí onde você está, que você comece a se desligar das coisas que te perturbam ou das coisas que te causam uma euforia, seja ela boa ou seja ela desagradável, preocupante, mas que a presença do Senhor possa te tomar. Ele está aqui neste lugar. Como nós oramos há pouco, Ele não habita aqui neste prédio, mas Ele habita no meio do seu povo, e nós somos santos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, são bons aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Aleluias. Senhor, nós estamos aqui, Pai, tão somente para te louvar, te engrandecer, para mostrar o nosso amor por Ti, reunidos como a Tua igreja. E em nome de Jesus, cada um de nós, pedimos agora pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que se renovou nesta manhã, Pai. Mas nós sabemos que a nossa adoração, a nossa comunhão, ela é frágil, porque nós somos da natureza humana. E os nossos pecados, as nossas falhas, muitas vezes as nossas dores, nos tiram dessa comunhão, Pai. E nós te pedimos, em nome de Jesus, derrama sobre o teu povo neste momento, aqui neste lugar, Senhor. E naqueles que ainda se achegarão aqui. Derrama o sangue puro de Jesus. Limpa-nos de alto a baixo, Senhor. Limpa, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Limpa-nos, deixa-nos, Senhor, limpos para estarmos na Tua presença. Para que nada que esteja na nossa mente, no nosso coração e que não pertence ao Senhor, que não vai de encontro à Tua santidade, para que nada disso atrapalhe e interrompa as nossas orações, a nossa devoção, Pai, o clamor que vamos levantar a Ti. E principalmente, Senhor, para que não atrapalhe em momento nenhum aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Que cada um de nós possa receber a porção ajustada que o Senhor vai derramar sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que também vai ser entregue a nós como a Tua igreja, que ela também venha como bênção e edifique a cada um de nós. Por isso nós te pedimos, limpa-nos e purifica-nos, Senhor, como a Tua igreja. Nós clamamos a Ti, e em nome de Jesus Cristo, eu sei que os meus irmãos estão em concordância comigo nesta oração, Senhor, que o Senhor possa nos levar no centro da Tua vontade, que o Senhor desperte em cada um de nós, olhos e ouvidos espirituais, para que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, para que o Teu propósito para cada um de nós, desde as crianças ao mais ancião, ele se cumpra. E que o Senhor seja, Senhor, louvado e adorado, e reconhecido como Deus, em todo o tempo das nossas vidas. Nós Te adoramos, e nós declaramos o nosso amor por Ti. Recebe a nossa adoração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Todos bem? Glória a Deus.
Vou saudar a igreja mais uma vez, agora um amém mais forte, tá bom? Graça e paz, irmãos. Aí, glória a Deus. Agora eu estou mais convicto que estamos todos bem. Glória a Deus. É bom estarmos aqui mais uma vez. Mais uma oportunidade que Deus nos concede. Para nós é um privilégio. Tenho colocado isso no meu coração, essa oportunidade que Deus nos dá. E quando eu me pego pensando em outros lugares onde isso não é permitido, devido à pandemia, devido a perseguições, enfim. Para nós é um privilégio estarmos juntos como família. Quem almeja uma semana abençoada, que está começando hoje, né? Todos nós almejamos. E me peguei vindo para cá na minha oração pela manhã e me comprometi com o Senhor a apenas agradecer pela semana que Ele nos deu. Eu tive uma semana abençoada, graças a Deus. Tivemos adversidades, tivemos bênçãos, livramentos. Em tudo Deus tem nos guardado, de cada detalhe. Então, que você possa, durante o louvor, nesses segundos aí que falta para a gente iniciar, rever, relembrar os livramentos, os cuidados do nosso Deus com cada um de nós, com os nossos filhos, nos levando, nos trazendo ao nosso trabalho, aos compromissos e diversas coisas que Deus faz. A palavra dele nos garante que existe uma batalha espiritual, e isso acontece a todo tempo, a todo tempo. Enquanto nós estamos dormindo ali, descansando, nos preparando para o próximo dia, os anjos do Senhor batalham a nosso favor. E isso é bênção, é graça, é misericórdia de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos louvar com alegria, vamos louvar com sentimentos de gratidão e felizes por estarmos aqui. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Receba, Senhor, o que iremos oferecer a Ti neste momento, Pai. Que os céus possam estar abertos, Deus, em nome de Jesus, aleluia. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Glória a Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que possa chegar aos céus como um cheiro suave, Senhor. Louvado seja o teu nome. Cante com alegria. Tua igreja reunida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graça, Pai. Aleluia, glória ao teu nome. A palavra de Deus, vou compartilhar com os irmãos, está em Efésios capítulo 6, 3 versículos. A palavra de Deus diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, meus irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Glória a Deus. Esse versículo me fez abrir a nossa mente. O pastor leu o meu pensamento. Glória a Deus, numa das orações, pedindo discernimento e sabedoria, nos momentos em que os nossos pensamentos, o meu pensamento, deixa se infiltrar com coisas que Satanás tenta infiltrar nos nossos corações para roubar a nossa paz, roubar a minha paz. É um momento, é uma semana especial, aquela que a gente tem que vir aqui ministrar, estar à frente disso, estar à frente com essa responsabilidade de ser ministro e conduzir, ter esse privilégio, essa honra de estar aqui. É uma semana muito, tem que ser dedicada ao Senhor, não só apenas essa, mas todos os dias da nossa vida. E me peguei acordando de madrugada e perguntando para o Senhor: Senhor, por que isso? Por que meu coração fica desse jeito? Por que meu pensamento fica tendo isso? Por que meu pensamento entra aquilo? Por que está me fazendo pensar nisso, naquilo? Em nome de Jesus, Senhor, afasta isso de mim. E me peguei nesse versículo em Efésios, e a palavra de Deus me trouxe paz, e eu compartilho com a igreja nesse momento. Se você passa por esse momento, ou passou essa semana, ou esta noite mesmo que seja, se reveste da armadura de Deus, assim como a palavra de Deus nos orienta, porque Deus é a cura, Jesus é a cura. Nosso Deus, Ele é a resposta para todas as nossas questões, as nossas dúvidas. E que se estivermos alicerçados na palavra de Deus, revestido da armadura de Deus, nada irá impedir de glorificarmos o nosso Deus, e estaremos firmes, assim como a palavra de Deus nos garante. Que possamos louvar ao Senhor do fundo do nosso coração, e tendo fé nessa palavra, que estamos revestidos com a palavra de Deus, revestidos da armadura de Deus, e que existe anjos lutando na região celestial por cada um de nós, por mim e por você, a todo instante, 24 horas por dia. Deus não deixa de olhar por nós. Que possamos louvar e adorar no sentimento de gratidão e crendo que Ele é a cura, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio
mas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos que tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos que tu és a vida, a cura, a salvação. Nós cremos que tu és um Deus poderoso. Nós te damos graça, Senhor. Te agradecemos pela tua presença. E através desse próximo culto, Senhor, queremos declarar isso do nosso fundo do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar.
presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Presença é real. Toca no coração, no sentimento, oh Deus, traz paz. Aqui neste lugar, Sua presença mais uma vez. Sua presença é real. Podemos sentir, Senhor, obrigado, Pai, pela tua presença. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos. Santo, Junto com os querubins cantamos. Santo, Junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Mais uma vez. Junto com os querubins cantamos. Santo, Junto com os querubins cantamos. Santo.
restauração, libertação, que a nossa mente esteja aberta, Senhor, com discernimento vindo dos céus, e que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, olhar para Ti a todo instante, que os nossos olhos espirituais possam estar atentos, ó Deus, para o que está chegando aos nossos ouvidos, para o que estamos vendo, para que o nosso coração não se engane nas nossas decisões, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos estar preparados como uma noiva linda, maravilhosa, esperando o seu noivo, ó Deus. Ó Pai, assim almejamos estar, ó Deus, até a sua volta. Junto com os querubins cantamos Santo, junto com os serafins cantamos Santo, junto com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Santo, Senhor, louvado seja o teu nome. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, Ele é único e digno, merecedor de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, pela tua presença aqui nesse lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar que Ele é Alfa e Ômega. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Soberano.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de convidar as pessoas mais importantes da igreja, que são as nossas crianças. As que puderem, podem subir aqui. Podem subir, vamos orar. As crianças. Crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiagão, pode orar por elas? Bom dia, igreja, tudo bem? Eu quero pedir para vocês sentarem agora um pouquinho. Vocês aqui. Enquanto a gente... Pode sentar, igreja. Enquanto a gente estava cantando a música sobre a cura, essa semana eu recebi um e-mail de um casal missionário que normalmente eles mandam um e-mail para mim, contando como tá. Eles vivem lá em Manaus, Boa Vista, no meio dos índios. E essa semana a gente recebeu um e-mail deles. Ela está grávida, está aqui essa família, ela está grávida do 4º filho. Só que ela saiu da aldeia para fazer uns exames, porque na gestação, e foi descoberto que, para ser mais simples, o lado esquerdo do coração do bebê não formou. Então, eles estão agora em São Paulo. E assim, você lê o e-mail, você fala, gente, como assim? Eles saíram da tribo, voltam aqui em São Paulo, foram para o médico, falou assim, até os 3 anos ele vai ter que fazer no mínimo umas 3 cirurgias para restaurar esse lado do coração que não formou. E aí, no final do e-mail, você fica assim, com o coração na mão, e aí eles estão falando assim, eu queria agradecer a Deus, primeiro, porque a gente conseguiu sair da aldeia e descobrir antes de ter o bebê. Segundo, o plano de saúde vai cobrir todas as despesas da cirurgia do bebê. E terceiro, eles estão em um apartamento agora aqui em São Paulo, e a dona do apartamento falou assim, eu não quero o aluguel. Vocês vão ficar morando aqui o tempo, e eu não quero o aluguel. E na hora que a gente estava cantando, eu creio que tu és a cura, a gente normalmente está orando e está cantando, louvando, eu creio que tu és a cura para mim. Eu creio que tu és a cura para a minha semana. Não há outro igual a ti que vai me ajudar naquela minha dificuldade. E a gente estava assistindo um filme ontem, não tinha nada a ver com isso, mas as pessoas, elas esqueciam os seus problemas, ou elas venciam os seus problemas, quando elas pensavam no outro. Quando elas tentavam ajudar o outro, o problema dela desaparecia. Então, era um que repetia, um que, que não pisava na linha. Quando ele ia ajudar o outro, ele não estava nem aí. Ele pisava na linha, ela parava de repetir, ele parava de... Porque estava se preocupando com o outro. Então, eu queria agora que a gente levantasse um clamor, porque assim, eu creio que Deus é a cura. Eu creio que sim, amém, que o plano de saúde vai pagar. Mas Deus pode operar maravilhas no ventre dela. Para a honra e glória do nome dEle. Para usar a vida deles. Eu fiquei pensando nessas crianças que a casa delas é na aldeia. Eles vivem na aldeia. A gente tem um casal de missionários que quando eles estão aqui, eles falam assim, mãe, eu quero voltar para casa, que é a aldeia. E agora passar 3 anos aqui, fora de casa. E cirurgia no irmão, e Deus pode mudar isso, Deus tem o poder. E eu queria convidar minha sogra para orar por eles, para a gente como igreja, não só as crianças, não só os adultos, mas a gente como igreja, clamar por essa vida. Irmãos, vamos unir a nossa fé agora, pedir que a igreja fique de pé.
e vamos clamar. A fé, a oração pode muito em seus efeitos. Deus tem o poder de esse coração ser formado lá dentro da barriga dela. Quando ela nascer, surpreender os médicos. Quando o neném nascer, e ela testemunhar e falar que Jesus a curou. Vamos pedir. A palavra de Deus fala: pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então vamos pedir, não vamos exigir nada e nem ordenar nada. Nós vamos só pedir. Nós vamos usar a nossa fé para isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó Senhor, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pois a Tua palavra nos garante que se clamarmos a Ti, o Senhor responderá. O Senhor diz na Tua palavra: clama por mim e responderei e mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Pai, nós agora como igreja, Senhor, levantamos esse clamor a Ti, em favor desses missionários, ó Pai. Pai, vai agora nesse momento, Senhor, onde ela estiver, vai ali naquele ventre, Senhor Jesus, e coloca as Tuas mãos de poder, Senhor Deus. Ó Pai, nós cremos na cura, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, refaz esse coração dessa criança, Senhor, essa parte que não foi formada, Pai, que seja para a honra e glória somente Tua, Senhor, que o Teu nome seja glorificado através dessa cura, Senhor. Nós vamos glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Nós sabemos que eles já ganharam tudo para poder fazer a cirurgia na criança. Ó Senhor, nós estamos Te pedindo, Senhor, Te pedindo, Pai, que o Senhor faça um milagre ali dentro do ventre da Tua serva, Pai. Mas nós queremos pedir também a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. Nós aceitaremos a Tua vontade, mas nós Te pedimos em nome de Jesus por este milagre, Senhor, para a alegria dos Teus servos, Senhor, para a alegria da Tua serva, do Teu servo, e para a nossa alegria também. Nós Te pedimos e agradecemos, no nome poderoso, santo de Jesus. Amém. Senhor, quero também Te pedir em favor das crianças, ó Pai, que o Senhor continue protegendo, livrando elas de toda influência maligna deste mundo, que nada deste mundo venha influenciar a mente, o coração delas. Estejam com elas, ó Pai, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor. Livra de todo vírus, toda bactéria, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos ao redor delas, ó Pai. Onde elas estiverem, Senhor, na escola, seja onde for. Cuida, Senhor, das crianças, ó Pai. Nós Te pedimos também que tudo que elas estão aprendendo e vão aprender hoje, Pai, que possa ficar gravado, Senhor, no coração, e elas nunca esqueçam, Pai, da Tua palavra. Nós Te agradecemos, abençoa a Kelly, todos os outros professores, dê a Tua direção. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Vai, pula, pula. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Aleluia. Baixe sua cabeça por alguns segundos. Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua gloriosa orientação. Nós vamos falar algo importante que o Senhor tem colocado em meu coração. Não deixa eu esquecer de detalhes.
Não permita que nenhuma mente, Senhor, que está aqui e aquela que está assistindo o vídeo agora, seja o que for, possa distrair o teu povo. Que nenhuma preocupação do dia a dia, dos afazeres e dos compromissos de amanhã, possam interferir na atenção daquilo que o Senhor vai falar conosco nesta hora. Prepara o nosso coração, a nossa mente. É muito importante tudo isso, Senhor, que estaremos estudando da Tua palavra. Não deixa ninguém se distrair. Usa-me como instrumento e nada além disso. Se eu tiver que falar alguma coisa de mim, não permita. Não permita, Senhor. Use esse tempo somente para Ti. Somente para o que o Senhor quer falar. A preparar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O fim está próximo. O que a igreja tem que fazer? E hoje eu estudo parte 2. Parte 1 foi domingo passado. E é parte 2 hoje. Domingo passado nós fizemos uma introspectiva do que haverá de acontecer no final dos tempos. E está muito próximo de acontecer. A evolução do conhecimento. Nós vamos ler daqui a pouco, o Rafinha vai colocar na tela o texto que está servindo como base para o nosso estudo. E lá, Daniel capítulo 12. O que haverá de acontecer? E domingo passado nós colocamos algumas coisas tecnológicas que estão em evidência no mundo hoje. O preparo, o conhecimento, a ciência, a cultura, o conhecimento está cada vez maior e avassalador, e continuará assim, com as tecnologias que virão. Começamos aí, principalmente na parte de internet, tecnologia aí, depois veio a tecnologia um pouco mais avançada, nas telecomunicações 3G, passamos aí por 4G, e será 5G agora, que é 100 vezes mais veloz do que 4G, que já era boa. Para quê? Para que todo ser humano possa ter em sua mão um smartphone. Todo ser humano da face da terra, quase 7,8 bilhões de pessoas hoje, terão acesso a isso. Não importa a sua classe social, não importa o seu poder aquisitivo, fato é que ele terá acesso. E a tecnologia 5G haverá de trazer algumas transformações. No Japão isso tem acontecido há alguns anos já, onde você não utiliza mais cartão de crédito, você utiliza o seu celular para comprar as suas coisas, para fazer os seus pagamentos, tudo estar ali, buscando as suas informações, tudo que está na sua vida está ali. Haja visto daqueles que trabalham hoje. Hoje, o WhatsApp é fundamental para o trabalho das pessoas. Todas as pessoas estão utilizando essa ferramenta para que possa, então, desenvolver o seu dia a dia. Quanto a isso, a Bíblia já nos alertava há 500 anos atrás. Daniel chegou na Babilônia no ano 586, antes de Cristo, com 21 anos de idade. Servo fiel a Deus, junto com mais 3 amigos, que recebeu nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego.
E ele começa então a desenvolver ali, dentro do povo babilônico, algo tremendo. Ele estava na Babilônia por propósito de Deus, porém, era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Ele não abandonou o seu Deus. Por que ele estava ali? Porque ele era jovem e tinha um bom conhecimento, temente a Deus. Ficou para trás somente os velhos, as pessoas idosas, os enfermos e assim por diante. Mas a nata do povo de Israel se dirigiu por 70 anos na Babilônia. Daniel foi escolhido por Deus para estar sempre no comando ou na assessoria. Nós não vamos entrar nos detalhes de todo o livro de Daniel, que eles são tremendos estudos, mas fato é que Deus dotou Daniel de um dom tremendo, de ter a revelação e visão de sonhos, sabedoria de Deus divina, poder de Deus absoluto. E por isso, ele permaneceu sempre nos palácios dos dominadores da época. E sempre Deus honrou a Daniel. Por volta de quase 82 anos aproximadamente, ele estava recebendo revelações e mais revelações de Deus, dos acontecimentos que eu e você ainda não vivemos. Imagine, para um senhor de 80, 82 anos de idade, receber revelações ímpares. Diz o texto, lá em Daniel capítulo 11, quando você começar a ler e a estudar, e eu desafio você a ler o livro de Daniel, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu imagino ali, ele recebendo a revelação. E tem um momento que ele começa então a receber de Gabriel a revelação, lá no capítulo 9, a partir do versículo 23, quando ele começa então a orar pelo seu povo, Jerusalém, povo de Israel, e ele clama e suplica ao povo de Israel. E aí vem o anjo Gabriel e fala com ele. Daniel não estava pescando. Daniel não estava tirando férias. Ele não estava num resort curtindo seus dias. E tampouco na casa de alguém, trocando informações quaisquer. Daniel estava orando. E diz a Bíblia que esse homem orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ele entrava no seu quarto e, em direção a Jerusalém, ele clamava e suplicava e orava ao Senhor. E Gabriel chega para ele e fala: Daniel, homem muito amado, no início das tuas súplicas, eu recebi a ordem, e eu vim para te fazer entender tudo que o Senhor está mostrando e revelando para você. Diz a palavra de Deus lá no capítulo 11 de Daniel, que ele começa a receber essas visões e essas revelações do fim. A única forma de locomoção rápida que Daniel conhecia eram as bigas dos carros de guerra de Faraó e tudo mais. Deus pega e revela os carros que nós temos hoje para Daniel. E leva Daniel a conhecer a estrutura metropolitana que nós temos hoje. E ele fica sem entender nada, era muita coisa. E ele fala: Senhor, eu não estou conseguindo entender o que é isso, o que são essas visões. E ele não tem força para se sustentar. Mas aí Gabriel toca nele, fala: vem aqui, e começa a fortalecer a Daniel. Tamanha era a presença de Deus. E ele estava
na terceira hora da sua oração. Nós lemos domingo passado, vamos reler esse texto daqui a pouco, que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Pedro, lá em capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecoste, também usa esse mesmo texto para elucidar a milhões de pessoas que estavam em Jerusalém na festa do Pentecoste, aqueles 120 homens, galileus, incultos, pescadores, sem conhecimento de outras línguas. Começa então na língua de cada um daqueles que estavam em Jerusalém, de Roma, da Arábia, da Líbia, do Líbano, da Cilícia, da Galácia, todos falando no seu dialeto, e eles entendiam sem sotaque algum as maravilhas e o poder de Deus. E eles ficaram atônitos, espantados. Alguns diziam: esses homens, logo cedo, embriagados. E Pedro então levanta a voz e começa a falar, cheio desse poder do Espírito derramado. E aqueles homens, na quantidade de 3.000, numa só mensagem, se arrependem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Para se cumprir o que estava em Atos 1:8. E recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até o confim da terra, para ser testemunhas. Naquele evento maravilhoso de Atos 2, foi uma coisa muito impactante. E eu disse domingo passado, sobre todas essas tecnologias que nós vemos hoje, carro sendo dirigido sozinhos, via satélite, o homem chegando em Marte essa semana, um robozinho americano, chegou em Marte, para tentar fazer uma composição química do hidrogênio que tem naquele país, ou naquele planeta, para ver se existe a possibilidade ou não de criar alguma coisa de sobrevivência para o homem. Olha onde o homem chegou. A lua não interessa mais, está muito próximo. Amados, o que o Espírito Santo precisa fazer? Como será esse derramar do Espírito sobre toda a carne nos nossos dias de hoje? E para quê? Qual será o efeito disso? Para se sobrepor a todas essas pessoas que vivem tecnologicamente hoje. Vai ser algo muito sublime. Vai ser algo muito poderoso. Vai ser algo, coisa que a igreja nunca experimentou. E refletindo sobre esses pontos, eu começo a entender alguns pontos explícitos na palavra de Deus, que até então não eram muito claros, não eram muito entendível, mas nos nossos finais de tempos que nós estamos enfrentando, faz todo sentido agora. Quando começa então os discípulos de João, próximo de Senhor Jesus, falando sobre ele, lá no capítulo 11 de Mateus. E Jesus começa a falar a respeito de João Batista. E começa a dizer o que ele é. Abra esse texto rapidamente. Nós estamos estudando a palavra do Senhor e é importante que você leia junto comigo esse texto. Mateus capítulo 11. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 7. João manda alguns mensageiros a Jesus, porque ele estava preso para ser decapitado. Vai lá, conversa com o Senhor, vai lá, fala com ele. O que é isso? Eu serei morto? Fala com o Senhor. E os mensageiros foram. E quando chega próximo de Jesus, Jesus começa a dizer, versículo 7 do capítulo 11 de Mateus: então, em partindo eles,
passou Jesus a dizer ao povo a respeito de quem? De quem? João Batista. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Que vocês vieram? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aí Jesus revela algo tremendo. Não só a respeito de João Batista, mas a respeito de mim e de você. Olha o que ele diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ponto e vírgula. Disse a dimensão de tamanha representação de João Batista. Pronto, Jesus falou, ninguém até agora. Ele excluiu Adão aqui, a obra-prima da criação. Mas depois de Adão, ninguém foi mais do que esse que era profeta, João Batista. Ponto e vírgula. Acabou. E o que conclui o versículo de revelação para mim e para você? O que diz aí? Mas o menor no meu reino dos céus é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é menor do que João Batista. Queridos, eu estou chamando a atenção da igreja agora, estou chamando a atenção sua, para que você possa entender o tamanho da importância que Deus dá para mim e para você, a igreja. Eu não estou falando para ímpios aqui. Eu estou falando para a igreja. E é lamentável que parte da igreja não tenha esse entendimento. Citei também João 14:12. Quando os discípulos estavam ali, muito tensos, quanto à questão da traição que houvera ali naquele cenáculo, e Jesus, vendo que os discípulos estavam perturbados, ei, calma, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu quero que vocês estejam comigo lá também. Senhor, diz Filipe, para onde o senhor vai? Não sabe o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e parou por aí? Parou por aí não. Como o versículo termina? E outras obras maiores fará. Como é que eu terei a capacidade de fazer coisas maiores do que Jesus fez? Que tipo de igreja terá condição para isso e como ela terá condição de fazer isso? Somente cheia do Espírito Santo, mas de uma forma completa. Completa. Aqui eu tiro um parêntese, trazendo esse texto de Mateus 11:11, mais o que o Espírito Santo falando através do Senhor Jesus sobre o que esta igreja faria. Eu quero fazer um paralelo. Como é que está a sua vida? Estou falando para a igreja. Como você tem vivido a sua vida? Responda sinceramente para mim agora.
você que está me ouvindo pelo vídeo, vendo também, você acha que a vida que você está levando, Deus vai encher você com o espírito pleno dele? Com a sua vida, com o seu achômetro? Existem princípios da palavra do Senhor. A revelação sobre Daniel, que nós vamos ler o texto, pode colocar lá, por favor, Gabriel. Capítulo 12. Você acha que tamanha revelação desta estaria sobre Daniel, ele de qualquer forma, vivendo uma vida de qualquer maneira, e ele tinha todas as prerrogativas para isso. Ele estava orando tanto, intercedendo tanto, já um ancião, que ele se abstém de tudo. Ele estava dentro do palácio real, poderia comer do que quisesse, poderia comer todas as iguarias, ele se absteve de carne, de vinho, de tudo, para se consagrar por 21 dias. 21 dias ele entra em consagração, em jejum e oração. E continua orando, vivendo uma vida intensa, de súplica, não por ele, pelo povo, por amor ao povo. E aí o Senhor então visita, de uma forma sublime. E quando Gabriel se apresenta para ele, ele fica trêmulo. Diz a Escritura, lá em Daniel 11, que as pernas tremiam. Ele fala: Senhor, eu não aguento tamanha revelação. Eu não aguento, eu não tenho forças. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo é tremenda e muito poucas pessoas suportarão fisicamente o encher do Espírito nos últimos tempos. E aí, toca em Daniel, o anjo toca no Daniel, e aí fortalece a carne dele, e ele é revigorado. Aleluia! Eu quero chamar a tua atenção. Como é que está a sua vida? Como é que você está levando a sua vida? Ela está completamente dentro dos princípios da palavra do Senhor? Ou você pensa que você pode fazer o que você quiser dela? Ou se você estiver à margem da palavra, você será cheio do Espírito? Não. Os textos que nós vamos ler serão textos muito explicativos. E eu quero que você acompanhe a leitura desse texto, de Daniel 12. Daniel não consegue entender. Não tem nada a ver com o que ele conhece fisicamente e atualmente. Ele não começa a entender nada. E ele fala: Senhor, o que é isso? Olha o texto aí, acompanhe comigo. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro. Irmãos, daqui para trás Daniel teve muitas revelações, tremendas. Tudo o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, e coisas que acontecerão. E aí o Espírito fala para ele: Daniel, encerra essas palavras deste livro e sela ele. Até quando? Até onde? Fim do tempo. Que tempo? Pois correrão de um para a outra parte. É o que nós vemos hoje aí. Correndo de um lado para o outro. A pandemia parou um pouco, né? Mas o exercício é esse. E a ciência, o conhecimento, o saber, todas as traduções bíblicas, cada uma traz uma situação como essa. Ele vai fazer o quê? Se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava de pé outros 2 anjos. Um deste lado, à beira do rio, e o outro ao lado, à beira do rio. Então, Gabriel, ele disse
ao homem de linho, que estava sobre as águas do rio, um outro ser. Ele pergunta o quê? Qual é o questionamento de Daniel? Não estou entendendo nada que eu estou vendo. O que é isso que eu estou vendo? Quando será o fim destas o quê? Ele estava deslumbrado com tudo isso. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu a sua mão direita, a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Ou seja, vai acontecer. Vai acontecer. Isso não é uma conjectura. Ele jura. Isto seria para o quê? Um tempo. Que mais? Tempos e metade do tempo. Quando tiverem acabado de espalhar, o que, irmãos? Espalhar o quê? Qualquer um? O poder será derramado sobre qualquer pessoa, como literalmente alguns possam entender? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne? Não. Sobre o povo santo. Infelizmente não será toda a igreja que receberá esse poder. Aqueles que brincam de vida espiritual, não santificado, não está separado, não receberá esse poder. E nós vamos estudar aqui o que vai acontecer, é coisa terrível. Todas essas coisas serão cumpridas. Lá em Apocalipse tem isso que está o texto abaixo, que nós vamos ler daqui a pouco. Eu, pois, ouvi, Daniel falando, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Porque todas essas maravilhas serão exterminadas e acabadas. E o Senhor dá orientação para ele. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas. Acabou. Está selada. Vai acontecer. Pronto. Até o tempo do fim. Olha só. Verso 10. Leia comigo e interpretem. Muitos serão o quê? Todos serão purificados? Todos serão? Muitos. Infelizmente não todos. Não tem nada a ver com ímpio isso aqui. Estou falando da igreja. É o povo dele, o povo santo. Nós estamos falando da igreja. Esquece os ímpios, não tem nada a ver com eles isso. Quem não tem o Senhor Jesus, quem não tem Deus e não quer reconhecer e ter um compromisso com Ele, simplesmente é um sobrevivente sobre essa terra, nada mais. Mas o texto aqui é para nós. Muitos serão purificados. E que tipo de vestes eles terão vestido? Branca. Vai tirar tudo que é pecado, vai tirar tudo que é contaminação. Qualquer conluio com o mundo será tirado. Aqueles que quiserem, aqueles que viverem uma vida de integridade com Deus, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios perecerão impiamente, e nenhum dos ímpios vão entender isso que vai acontecer. Mas os sábios, os purificados, o povo santo, aqueles que estiverem com as suas vestes brancas, esses
entenderão o que o Espírito vai fazer quando ele se derramar sobre cada um. Aleluia? O que vocês acham dessa mensagem? É séria ou não? Quem estiver brincando com as coisas de Deus, irmãos, tempos e metade do tempo. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 10, você vai entender a profecia das 70 semanas de Daniel. Começa no capítulo 9, depois você vai entender. Resta ainda uma semana das 70 semanas reveladas por Deus a Daniel. E essa semana, 7 tempos, serão 7 anos, que a Bíblia diz do período tribulacional. 7 anos de coisas que nunca aconteceram. Covid-19? Alguém disse por aí, ouvi dizer, que é uma gripezinha. Covid-19, perto do que acontecerá, é um espirro de um resfriado. Todo mundo está apavorado com Covid-19? Perto do que Deus começará a fazer na terra, é um espirro de um pequeno início de resfriado. E o mundo está apavorado com o Covid-19. Todo mundo tremendo de medo. Eu quero dizer para a igreja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Peste, você que está no esconderijo do Altíssimo, pode esquecer, ela não vai chegar na tua tenda. Desde que você seja um povo santo. Esconderijo do Altíssimo é lugar que só o povo santo conhece. O próximo, esse fim, essas coisas que estão acontecendo, somente eu e você, igreja que vai estar separada. Pode colocar o outro texto de Apocalipse, Gabriel, por favor, que faz referência a essas coisas. Deixa eu falar para vocês aqui o contexto de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse é um livro dos acontecimentos do fim. E eu quero desafiar você, abre lá, capítulo 12. Vamos ler junto? Vamos lá? Último livro da palavra do Senhor. João, na ilha de Pátimos, o último discípulo de Jesus, exilado numa ilha. Todos os discípulos do Senhor foram martirizados, mortes terríveis. João, o discípulo amado que escutou as batidas do peito de Jesus, ali naquele lugar,
no cenáculo, na ceia. Ele foi o último. Pastor da igreja de Éfeso, emérito. Tinha um tal de Cerinto, um judeu, que começou a despregar o evangelho, dizendo que Jesus não foi o que estão dizendo. Ele não ressuscitou. Que ele não havia ressuscitado. Existiu sim, mas não havia ressuscitado. Ele morreu numa cruz. Isso significaria o quê? O fim do evangelho. O fim. E aí ele desafia esse Cerinto. Os irmãos da igreja de Éfeso chegam e falam: João, você viveu com o Senhor. Você é o último discípulo vivo. Então revela para nós aqui tudo que é de verdade. Revela. E aí ele escreve o Evangelho de João. Uma obra-prima do Espírito Santo. Revelando as verdades de tudo que verdadeiramente aconteceu. E é por isso que existem muitas expressões no Evangelho de João, dizendo: em verdade vos digo, reafirmando, testemunho vivo. E ele escreve o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro do Apocalipse, já preso na ilha de Patmos. Capítulo 12. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você vê a expressão mulher no contexto de Apocalipse, entenda que é a igreja. Ok? Quando você vê a mulher, e você vai entender o porquê. Existem N interpretações teológicas sobre esse texto. Mas um dia ainda, jovem, eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, eu nasci num lar cristão, o Senhor sabe. O Senhor me chamou para o ministério da palavra com 14 anos. E eu tenho pregado, eu tenho investido, tenho trabalhado na tua obra, desde os meus 14 anos. O Senhor sabe que eu procuro ser muito correto em tudo, principalmente com as tuas coisas. Senhor, eu não quero ler nenhuma posição teológica, eu não quero ler nenhuma revista, nenhum livro teológico, não quero ouvir nada. Na tua palavra, ela por si só, ela se revela. Então eu quero, Senhor, por favor, que o Senhor me mostre tudo o que aconteceu, de que forma aconteceu e de que maneira aconteceu. Não me deixa eu enganado com algumas coisas. Me deixa a mente clara. Por 4 anos, Deus me acordava nas madrugadas para começar a estudar texto por texto, coisas que eu não entendia. O Espírito Santo vai em tal lugar. Senhor, o que é isso? Que não é? Revela para mim. 4 anos. Isso aconteceu comigo. E Deus me deu um estudo chamado A Origem de Todas as Coisas. Eu não posso afirmar, irmãos, mas a minha convicção é esta, que eu vou passar para vocês agora. Amém? Quando você lê a expressão mulher, você entenda que é a igreja. Na revelação que só quem tem o Espírito Santo, naquele último versículo 10 que nós lemos de Daniel, os ímpios vão entender alguma coisa, mas somente quem? Os santos, que vai ser revelado as coisas. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1, veio aí, rapidinho, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. João começa a ter essa revelação e diz: viu-se grande sinal na onde? A saber, uma mulher vestida de sol, com luz debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Nós estamos fundamentados aonde? No princípio
apostólico. Ok? Portanto, quantos apóstolos eram? 12. Que achando-se grávida, só mulher pode ficar grávida. Jesus Cristo é o que da igreja? O que Jesus é da igreja? Além de cabeça, ele é o quê? O noivo casa com quem? O noivo casa com uma mulher. Deu para entender isso, irmãos? Versículo 12. 2. Achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande o quê? Dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, da onde? Do céu. Lúcifer, quando peca, ele arrasta 1/3 dos anjos com ele. Na sequência do versículo 7 em diante, a gente vê o que isso aconteceu. E aí, para você entender como essa mulher que gera uma igreja santa, que gera uma igreja pura, que vai estar com as suas vestes brancas, começa a explicar por aqui. A sua cauda arrasta Satanás, junto com os anjos que acompanharam ele, 1/3 veio para a terra, as quais lançou para a terra. Olha aí o texto. E o dragão se deteve em frente a quem? Em frente a quem? A igreja, que estava para dar o quê? A luz a um povo santo, a fim de que lhe devorasse quando nascesse. Quem? O filho varão. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E diz lá Apocalipse capítulo 2, ao vencedor darei que domine sobre as nações com cetro de ferro. Quem? Toda a igreja? Toda a igreja? Não. Aos vencedores. Quem? O povo santo, o povo que será santificado. E aí ele começa, nasceu-lhe, pois, o quê? Brotou a igreja santa, que há de reger, esse filho varão, que essa igreja pura, santificada, nasceu. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Arrebatamento da igreja. Glória a Deus, queridos. Amém? E o seu filho foi arrebatado. Não se trata aqui de Jesus como filho varão, como muitas pessoas entendem. Jesus já está à direita do Pai. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele se sustente durante o quê? Quantos dias? Quantos dias aí, irmãos? Versículo 6. Para que nele se sustente durante 1200 e um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio. E agora esse texto aqui, de Apocalipse capítulo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? Que dará a luz ao filho do homem. E foram dadas à mulher
2 asas de grande águia, para que fosse para onde? Para o deserto, ao seu lugar, onde não será, sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista de quem? De Satanás. Queridos, o período tribulacional de 7 anos, se dividirá em 2 partes. 3 anos e meio, tempo e metade de um tempo, e os outros 3 anos e meio posteriores. Esse período tribulacional, haverá coisas terríveis do julgamento de Deus na face da terra. Os homens morrerão de pavor. Você pensa que os homens podem fazer tudo o que estão fazendo? As injustiças que estão acontecendo? Os juízes das mais altas cortes do mundo, não é só do Brasil. Juízes iníquos, sem responsabilidade com as coisas de Deus, usurpando poder que não lhes são conferidos. Os homens achando que pode mudar de sexo, brincando de ser Deus, mudando o contexto e as verdades da palavra de Deus. Os homens pensam que pode fazer tudo. Iniquidade sobre iniquidade, pecado sobre pecado. Vai chegar uma hora que Deus fala: basta. Acabou. Minha paciência esgotou. 1/3, logo de cara, dos homens do mundo serão mortos. 1/3 da humanidade vai desaparecer. Não vou entrar nesses detalhes, que são estudos específicos das taças e dos ais e das iras de Deus, escrito no livro do Apocalipse. O que eu quero frisar hoje é: alguns teólogos entendem que o arrebatamento da igreja se dará antes do período tribulacional. Ou seja, que a igreja não passa por esse período tribulacional. Outros teólogos entendem que a igreja passa por todo o período de 7 anos tribulacional. E outros entendem que é parte desse período tribulacional que a igreja é arrebatada. Eu gostaria que vocês entendessem comigo o que a Bíblia diz como santidade. A igreja hoje, no contexto geral, está preparada para ser arrebatada? O que vocês acham? Tá? Onde existe a pregação, não do evangelho verdadeiro, mas da palavra motivacional de algumas pessoas, dizendo que tudo pode acontecer na igreja, que Deus é moderno, que Deus pode aceitar qualquer coisa, sexo antes do casamento, casamento fora do princípio de Deus, biblicamente falando, é aceitável. Homossexualismo dentro da igreja é aceitável. Que existem várias formas de amor. Deus aceita quando as pessoas se amam. Mulheres querendo se transformar em homem, homem querendo se transformar em mulher. E a igreja aceitando isso hoje. E alguns acham que a igreja será arrebatada antes desse período tribulacional. Minha convicção, pelo que eu tenho estudado, não será assim. Haverá o quê? Uma purificação,
Volta o texto um pouco antes, para mim, Gabriel. Isso aí tá bom. Aqui tá bom. Pode subir um pouco mais. Pode subir mais. O povo é santo. Muitos serão o quê? Purificados. E embranquecidos e provados. Muitos. Não todos. Vou citar só um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da Kelly. Ela é mãe de gêmeos. Com quantos quilos a Aninha nasceu, Kelly? Quantos? 2,280. 2 quilos, 280. Quantos quilos mais ou menos você ficou na sua gestação? Não, mas quanto tempo total? Quantos quilos? Não, você tinha quanto você tinha de peso naquele dia? 70? 73 quilos quando ela estava grávida das meninas. Uma mãe com 73 quilos dá à luz a uma filha de 2,6 kg. 2,2 kg. O Tiago nasceu com quanto? 2,650, de 7 meses. Faz o paralelo aí, 2,5 kg para uma mãe com 70 quilos. Qual é a proporção? É toda mulher que vai ser arrebatada? Ou é somente o filho que está sendo gerado dentro dela? Serão poucas as pessoas que estarão nesse quadro de povo santo, que estará preparado para arrebatamento, e será, pode levantar, Davi, ou Gabriel, por favor, Apocalipse capítulo 12, e que receberão essas asas de águia, aonde serão protegidos pelo Senhor. Quem estiver brincando de igreja, não terá essa proteção, e por isso que a igreja vai ter que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Senão não vai suportar. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é o teu nome relacionado no livro de membresia da igreja que vai resolver o teu problema. Não é os seus anos de frequentar a igreja que vai resolver o seu problema. Não é o tempo que você acha que você é cristão que vai resolver o seu problema. O que será de bálsamo, de proteção, de blindagem, é o poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja que estará purificada. Eu não sei como você está pensando que você está. Qual é o nível de compromisso que você tem com Deus? Tudo isso que acontecerá, irmãos, no período tribulacional, haverá a manifestação e a autorização do Espírito Santo de Deus para o surgimento do anticristo. Tudo que está acontecendo aí com os protocolos do Covid é prenúncio do que ele usará de sua autoridade. Anticristo, Daniel também revela lá. Capítulo 10 de Daniel fala sobre ele. Fará o pacto de aliança com muitos. Todo mundo vai pensar que ele é o Cristo que estava por vir. As 3 maiores religiões do mundo estão esperando a volta do Messias. O islamismo, 2,4 bilhões de pessoas no mundo, espera o seu califa, que quer dizer Messias,
que vai vir e dominar o mundo. Isso é o Islã que prega e o que eles acreditam. Os judeus, que são quase 15 milhões só de judeus no mundo hoje, 14,9, menos do que a população da cidade de São Paulo, é o povo judeu, ou povo israelita, desculpa, porque judaísmo é religião, o povo de Israel espalhado no mundo inteiro. Desses 15 milhões, quase 15 milhões de israelitas no mundo, apenas 9 milhões e 300 estão em Israel. E a palavra de Deus diz que todos voltarão para lá. Li uma notícia, agora em janeiro, que está tendo uma migração dos judeus dos Estados Unidos de volta para Israel, por conta desse novo governo americano do Joe Biden. Promessa de Deus. Houve uma diáspora. Depois dos anos 70 de Jerusalém, eles saíram do seu povo, saíram da sua região. Lá em 1948, eles voltaram como nação, sendo reconhecido, depois de 1876 anos, novamente, reconhecido como nação. Voltou a ter o Estado de Israel de novo. 14 de agosto de 1948, segundo ano do estabelecimento da ONU, voltou a ser nação, e o povo começou a voltar para Israel. Promessa de Deus, da palavra dele. Quem eles esperam? O Messias. Não reconheceram que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, não era o Messias. E eles aguardam ainda o Messias. E nós, a igreja, aguardamos o arrebatamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos convicção das suas verdades, contidas na palavra do Senhor. Quantos serão purificados? Quantos estarão prontos para serem purificados, com as suas vestes brancas, embranquecidos e protegidos, e receberão poder de tamanha configuração que Satanás não enxergará onde você estiver. Quando ele diz que a serpente não vai te ver mesmo. O poder de Deus será tão grande na sua vida, que Satanás e os demônios não te enxergarão. Será levado para os montes. Isso significa o quê? Lugar de socorro. Olha o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Você estará próximo de problemas, de dificuldades. Mas Ele vai te dar asas para você fugir das situações. Tamanho será o poder que vai estar sobre a sua vida. Cheios do Espírito Santo. E Satanás não vai te enxergar. E você será sustentado. Você será sustentada por 3 anos e meio, por 1.265 dias. Está preparado, meu irmão? Espero que você tenha convicção de se preparar. Eu tenho buscado uma vida de santidade a Deus. Eu e Estela, nós temos tido momentos de comunhão, de conversa. E Deus tem falado para mim nesses 3 anos e meio, quase 4. Prepara a minha igreja para subir. Prepara a minha igreja para subir. Eu volto a frisar para vocês, meu irmão.
quando nós entrarmos no período tribulacional, acontecerão coisas que vocês nem imaginam. E somente cheio do Espírito Santo, você e eu vamos suportar essas coisas. Porque para nós serão revelados. Quantos de vocês conhecem pessoas que estão na igreja e apavoradas com o Covid-19? Quantas pessoas? Várias. Porque não tem convicção do que está na palavra. Sabe por quê? Porque não lê, não estudam, não buscam do Espírito Santo a revelação da sua palavra. O nosso Deus, luz e noite, dia e noite, é a mesma coisa. Luz e trevas para Ele é a mesma coisa. Um dia para Ele, ou 1000 anos para Ele, é como um dia. Morte não existe para Ele. E as pessoas ficam preocupadas em se separar desse corpo que é emprestado, que é dado por Ele. Não crê no que Ele deixou escrito. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele sabe que nós somos humanos, que somos feitos do pó. Ele sabe que nós temos uma vida, porque fomos concebidos em pecado e temos uma vida vacilante. Mas Ele deixa tantas coisas para nós escrito. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de quem? Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Ok. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. 1 João 1,9. E vos purificar de toda injustiça. Existem ferramentas que Ele dá para a sua igreja. Mas vai estar chegando, e está próximo de chegar, o tempo que Ele precisará derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Parte 3 é domingo, e nós vamos estudar como é esse derramar do Espírito. Glória a Deus. Está preparado, irmão? Está preparado, irmã? Não é uma mensagem simples de ser ouvida. Mas se você não entender e não viver uma vida de santidade, não diga para Deus depois que você nunca ouviu Ele dizer dos cuidados que você tinha que ter e não teve. Como igreja, Deus não está falando para ímpio nenhum aqui. Deus está falando para a sua igreja, prepare-se. Seja o filho varão. Muitos estão na igreja, que é a mulher, mas nem todos se tornarão como filho varão. Por isso que ele diz, muitos, não todos. E esse derramar do meu Espírito sobre toda a carne, não será toda a mulher, mas aqueles que estão separados para o enfrentamento. Deus é muito santo, irmãos. Os irmãos não têm ideia da santidade de Deus, de como Ele zela por sua santidade. E a santidade de Deus e a glória é tão tremenda, que Ele teve que criar seres especiais, para ficar em volta dessa santidade, dessa glória que Ele tem, ou melhor, da glória que Ele é, para que ninguém em condições de pecado possa se aproximar, porque vai perecer.
citei o usar domingo passado, lembra? Quem quiser acompanhar o estudo domingo passado, estou publicando, logo daqui a pouco, o culto de domingo passado eu estou colocando no grupo da igreja. Leva essa reflexão da palavra de Deus para a sua casa. Comece a refletir na sua vida o que precisa ser tirado, o que precisa ser aniquilado. Deus não brinca, seja quem for, seja pastor, apóstolos, missionário, seja quem for, membros de qualquer parte da sua igreja, se não tiver em condições, não suportará o período tribulacional. E a perseguição que vai vir sobre a mulher, por parte do anticristo. Mulher que é a igreja. Amém? Ouviu o recado de Deus hoje? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. E se prepare. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, obrigado por estudarmos mais uma parte da tua palavra. Não nos deixe, Senhor, enganados. Prepara a mim e a toda a tua igreja aqui, Senhor, para ter uma vida diferenciada. Que possamos levar uma vida, Senhor, íntegra, para que o Senhor possa, sim, derramar do teu Espírito como o Senhor quer. A tua palavra nos diz, lá em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, que é o Senhor que nos santifica, que é o Senhor que nos prepara. Mas, Senhor, nós entendemos que haverá de ter uma disposição de quem quiser se santificar. Tanto que a tua palavra diz em Hebreus 14:12, segui a paz com todos e a santificação. Seguir a paz e seguir, querer, andar, buscar a santificação, sem a qual ninguém te verá, Senhor. Deus, usa da tua misericórdia, que brote em nós. Senhor, começa a fazer uma obra do teu Espírito, brotando, Senhor, nos nossos corações, o desejo de nos preparar, o desejo de nos santificar, o desejo de estar puro diante de Ti, para poder receber o Teu Espírito. Prepara a Tua igreja, prepara cada um de nós. Muitos deveriam estar aqui hoje, Senhor, não estão. Qual seria a ordem de prioridade para as Tuas coisas, Senhor? Usa da Tua misericórdia, desperta a Tua igreja, traga o Teu povo para esse momento ímpar do final dos tempos, o derramar do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o Teu povo, o povo que o Senhor vê que está preparado para receber. Prepare-nos, ó Deus, por favor, nos prepare para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até Maranata. E todo o povo de Deus diz? Amém. E todo o povo de Deus diz? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o teu domingo, a tua semana, e até domingo que vem, parte 3, sobre o estudo. Amém, amados? Deus abençoe.